Olá, eu sou Gabriela Strotinski e começa agora a sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e nessa edição contamos com a participação dos professores do curso de jornalismo Clemerson Mendes e Débora Lucas. Lembrando que a duração da entrevista será de 30 minutos. A entrevistada de hoje é Andréa Adorno. Ela é candidata pelo Partido Novo, tem 47 anos, é natural do estado de São Paulo e advogada. E uma de suas propostas é a regularidade fundiária com o objetivo de trazer segurança jurídica para o produtor. Andréa, muito obrigada pela sua participação e eu inicio te perguntando por que decidiu ser candidata a deputada federal? Então, eu recebi um convite, na verdade, de um colega que já estava inserido dentro do Partido Novo, né? E ele me conhecendo, vendo a minha atividade jurídica dentro da regularização fundiária das propriedades, a defesa do produtor rural, ele identificou em mim um alinhamento com o Partido Novo. E insistiu muito para que eu entrasse, para que eu conhecesse o partido, e assim eu comecei a buscar informações referentes à ideologia, ao Partido Novo, né? E realmente vi que ali eu me identifiquei bastante com os ideais que o partido propõe, que são os ideais mais de uma economia mais liberal, defesa da propriedade privada, e eu vi que ali dentro eu poderia fazer algo diferente do que eu já faço hoje, né, dentro da advocacia, que seria não só mexer com os processos, mas também procurar uma legislação, propor legislações que fossem mais contundentes para a defesa da propriedade privada. E eu encontrei isso dentro do Partido Novo, essa possibilidade, e percebi que agora é hora de eu dar um passo a mais, né? Fazer alguma coisa diferente para o país, para o produtor rural e para o estado do Mato Grosso. Uma das tuas propostas é a revisão do conceito de reforma agrária. Eu queria que tu pudesse nos explicar um pouco mais sobre essa revisão do conceito. Então, o que é a reforma agrária hoje? Ela visa desapropriar terras improdutivas, né? Terras que não cumprem com a sua função social, e fazer essa distribuição para quem tem aptidão. Na verdade, o que acontece? Hoje houve uma relativização da propriedade privada, né? A propriedade privada inserida dentro da Constituição Federal, ela já não é mais caracterizada como uma propriedade plena. E nós percebemos ao longo dos anos que a função social também foi relativizada, porque a gente hoje tem muitas invasões de propriedade, propriedades produtivas, que acabam sendo desapropriadas, não respeitando o comando da Constituição Federal, que seria desapropriar se somente ela não cumpre a sua função social, que seria o plantio, seria plantar, não é? Então a gente percebe que ao longo desses 50, 60 anos de existência que nós temos do INCRA, houve um desvirtuamento da reforma agrária. Então a reforma agrária hoje, ela já não atende mais os dispositivos constitucionais e ela também já não destina terra para quem quer produzir, porque a gente percebe que existe uma indústria de invasão aqui dentro do estado, um loteamento das terras e venda e repasse dessas terras para outras pessoas. A minha proposta de revisão de reforma agrária, na verdade, ela visa extinguir a reforma agrária. Eu entendo que a gente não deve punir o cidadão com a perda da sua propriedade se ele não está cumprindo a função social. Qual seria, de que forma então que a gente poderia fazer isso? Porque de fato tem que ter um mecanismo do Estado para fazer com que o produtor produza e ele não fique só com aquela propriedade ali fazendo uma especulação imobiliária. Então de que forma que a gente faz isso? Através de um ITR progressivo. Se você colocar um ITR progressivo, ele não vai mais ficar com aquela propriedade ali improdutiva, ele vai produzir, obviamente, porque senão ele vai perder, né? Ele vai pagar um imposto muito alto. Então seria uma forma do Estado coibir a não função social da propriedade. E aí nós acabaríamos com esse Instituto da Reforma Agrária, que ao longo desses 50 anos a gente percebe que, mais de 50 na verdade, né? Nós percebemos que
não existe reforma agrária no Brasil. A destinação de terras ela não funcionou. Então, acho que a gente teria que ver um modelo mais ou menos como o americano, né? Seguindo nessa questão agrária, pecuária e agricultura são superavitárias no Brasil. E aí eu gostaria de saber como tu vai se posicionar com relação à taxação, à tributação do agronegócio. Então, o Partido Novo, nós do partido, todos nós somos contra o aumento de impostos. Inclusive isso que eu falei aqui agora de ITR progressivo, isso eu estou falando por mim, que seria um mecanismo da gente substituir a questão da função social, do não cumprimento da função social, pela cobrança do ITR progressivo. Isso nunca passou por dentro do partido. É uma proposta minha, porque a gente tem que ter uma contrapartida aí, né? Então, já como princípio do partido de não aumentar impostos, nessa pergunta que você está me fazendo agora, o partido ele não visa taxar mais o agricultor, o produtor, na questão pecuária, né, dos produtos, dos insumos, enfim, de uma forma geral é sempre buscar a redução dos impostos. Quanto menos imposto houver, tanto para o produtor, para a classe toda, para a sociedade como um todo, a gente já tem uma carga tributária enorme, né? Então a gente não vislumbra, não vê sentido em você aumentar a carga tributária do contribuinte. Candidato, eu queria voltar para a questão das terras. É legítimo, né, essa preocupação com o dono real da terra, né, porque ele teve, né, toda essa questão de conquistar e de comprar, mas a gente também tem que pensar no outro lado, né? Mesmo que se entenda que essas invasões ou ocupação, dependendo do ponto de vista, aconteçam por necessidade ou até por outros motivos, mas o fato é que existe alguém necessitado, né, daquelas terras, a outra ponta da história. Mas o que fazer então? Né? Que a senhora apresentou na resposta anterior, o que fazer para ajudar, para legitimar quem tenha as terras, né? O proprietário real das terras. Mas o que fazer então para aquelas pessoas que precisam e necessitam dessas terras? Muito bem. O que acontece? Realmente, quando a gente fala em fazer uma revisão do conceito de reforma agrária, a gente não pode deixar de atender aqueles que precisam. O que eu critico hoje é o modelo, como é feito. Quando eu falo de invasões, você fez um contraponto de ocupação, o que eu vi hoje durante esses meus quase 15 anos aqui dentro do Estado, né, dentro da minha profissão, foram invasões e de propriedades produtivas. Agora, a gente também não pode deixar de falar que existem sim pessoas que querem um pedaço de terra e que querem trabalhar. A questão toda que acontece hoje o INCRA, ele não funciona como um distribuidor de terras e a União, ela é detentora de terras. Só aqui no estado do Mato Grosso nós temos 563 glebas federais que foram arrecadadas pela União em 1984 no projeto fundiário Cuiabá, na época do governo militar. Vamos ocupar, integrar para não entregar, né? E onde veio um monte de sulistas para cá, enfim, né? Então já existem glebas que são federais e que são da União e que elas não estão todas ocupadas. Por que o INCRA hoje, ele indica terras que já estão ocupadas? Das duas, uma. Ou alguém está ganhando com isso, ou a instituição, a autarquia, está servindo como troca de votos, que é o que eu vejo hoje. Ela está funcionando dessa forma. Mas deixando isso à parte, respondendo a sua pergunta objetivamente, se a União já é detentora de terras e ela tem milhões de hectares que são dela, titulada em nome dela, por que ela não faz a distribuição exatamente dessas terras que ainda são delas? Por que tem que indicar terras que já estão ocupadas? Não é? Então dá para atender essas pessoas, dá para atender essas demandas. E outro problema que eu vejo, que é um problema mais grave ainda do que fazer a destinação dessas terras da União,
é que o processo de regularização fundiária para quem recebe essas terras é um processo muito penoso, muito demorado. Então, às vezes a pessoa está ali dentro do imóvel, mas ela não tem a titulação. É o que a gente fala dos assentamentos hoje, né? Aquela incerteza de que pode perder a qualquer momento. Exatamente. E aí muitas vezes a pessoa fica frustrada porque se ela não tem o título da terra, ela não consegue obter recursos nos bancos para poder produzir. E aí ela fica ali patinando em cima daquela terra, não produz nada, aí ela acaba vendendo e vai fazer o quê? Ela ocupa outra. Aí é o que gera, enfim, é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve. Então, para a senhora, essa questão toda é mais política, ideológica do que qualquer outra coisa? Na minha visão é, muito mais. E existem mecanismos para a gente resolver isso. Não foi a pergunta que você me fez, mas se me permitam eu já vou dizer. Nós temos na Constituição Federal um artigo 183, que diz que, o parágrafo 2º, parágrafo 3º, diz que bens públicos não são passíveis de uso capião. Ao meu ver, deveria entrar com uma emenda constitucional para abolir esse artigo. Por quê? Se a União, se o INCRA faz a destinação de terras para um assentado e ele está ali há 5, 6 anos não recebeu o título, qual é o mecanismo que ele vai ter para conseguir a titularidade do imóvel dele? Nenhuma. Se você tira esse artigo constitucional, ele pode fazer uso capião administrativo. Então ele afasta o órgão dele e ele vai procurar o cartório de registro de imóveis, entra com uso capião administrativo e pronto. Mas a gente percebe que pela legislação, como a coisa foi moldada e estruturada hoje, é aquela velha política do que eu dou a panela para você, mas eu não te dou a tampa. Então, por isso que a gente vê que isso é um instrumento de barganha político. A senhora, se eleita, vai ter que atuar junto com os outros deputados para poder levar adiante essas suas ideias, né? Como a senhora vê esse trabalho? Não é um trabalho fácil, é um trabalho bem difícil porque já existe dentro da Casa Legislativa esse pensamento de superproteção do Estado, o Estado é detentor de tudo e o Estado tem que dominar e comandar tudo. Então é um trabalho difícil, mas a gente tem que começar, né? Pior é a gente não começar, a gente não tentar. Então, eu parto do princípio que a gente tem que começar com conversas com a população, a gente tem que começar a fazer as proposições, audiências públicas e mostrar para as pessoas interessadas nesse tema especificamente, né, para assentados, para produtores rurais também, que sofrem também, não são só os assentados, aquele que tem aquela pequena parcela, mas o grande produtor, muitos também não têm título de propriedade aqui no estado, entraram com o processo de regularização e ficam penando aí 5, 6, 7, 8, 10 anos para conseguir a regularidade do seu imóvel. Então eu parto do princípio que é levar ao conhecimento deles essa possibilidade, né? E através das associações, dos grupos, nós reivindicarmos isso junto dos outros deputados e senadores, esse projeto para poder dar mais liberdade ao cidadão e tirar um pouco do poder do Estado em relação a esse tema. A senhora também coloca como uma das bandeiras, né, para levantar lá em Brasília, a questão da reforma da legislação ambiental. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como que isso vai funcionar, o que passa pela sua cabeça. Seria para dificultar um pouquinho mais a vida dos agricultores, dos madeireiros, ou dificultar mais a vida dos ambientalistas? Eu acho que não é nenhum nem outro, né? O que eu percebo, que eu também advogo nessa área, na área ambiental, porque está interligada com a fundiária, é que são 2 pontos, né? O primeiro deles, a gente realmente tem uma legislação ambiental boa, no entanto, quando ela vem para o Estado, que é uma competência comum do Estado e da União legislar sobre direito ambiental, a gente percebe que o Estado ele extrapola um pouco. Eu vou te dar um exemplo. O Código Florestal ele não exige, por exemplo, certidão de legitimidade de origem de uma propriedade para você poder tirar um CAR, para você tirar uma PF, e às vezes, hoje não mais, porque de tanto baterem com mandado de segurança em cima, a SEMA já não exige mais. Mas há 4, 5 anos atrás, para você ter um projeto de manejo, você tinha que apresentar uma certidão de legitimidade de origem. Ora, o Código Florestal não exige nada disso.
Por que a SEMA vem exigir dificultar um pouco mais? Então, na verdade, é desburocratizar o direito ambiental e fazer com que a legislação estadual ande em compasso com a legislação federal, para que a gente não tenha esse choque e essa burocracia toda. Com relação à política do frete mínimo, que vem sendo muito discutida, eu gostaria de saber como tu te posicionas perante essa questão. É um assunto que não é assim, o meu não domino muito, né? Mas o que eu vi durante essa greve que nós tivemos aí, a reivindicação eu entendo que é uma reivindicação legítima, não é? A gente tem aumento de combustível, a gente tem aumento de impostos, pedágios. Então o que acontece? O cidadão caminhoneiro, de certa forma, ele paga, ele tem um custo muito oneroso e ele não tem a contrapartida do Estado. Não é? Então a gente deveria sim pensar mais no lado deles, né? No sentido de você fazer essa redução de combustível, você ter uma contrapartida para você poder também viabilizar a atividade dos caminhoneiros. Bom, eu queria entrar agora na questão das privatizações. O Partido Novo ele tem como ideologia, né, bem centrada a questão de ser muito favorável as privatizações. Inclusive o candidato do Novo à presidência, o João Amoedo, disse que, se possível, privatiza tudo. A senhora tem essa mesma posição ou acha que alguma coisa ainda tem que ser resguardada pelo Estado? Então, eu percebo na fala dele que ele coloca uma condicional aí, se possível, né? Então, eu sou sim favorável às privatizações, mas é óbvio que isso não pode ser feito assim de forma assodada. A Petrobras, Caixa Econômica, ele já falou em privatizar, Banco do Brasil. Agora, tudo isso não é uma atitude que a gente tem da noite para o dia. Tudo isso tem que ser muito bem estudado, muito bem elaborado, ver os prós e os contras. Mas, a princípio, nós somos, sim, favoráveis a fazer a maioria das privatizações possíveis. Porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar disso, dessas propostas do Novo, muita gente se assusta, né, com essa proposta de que está vendendo, que está dando o Brasil para os estrangeiros. Sim, não é isso. Não é isso. Você tem razão. O que acontece? Quando a gente está numa campanha... Mas a preocupação é legítima? A preocupação é legítima, mas foi aquilo que a Débora estava me perguntando em relação à pergunta, né? Como fazer as pessoas entenderem lá na Câmara Federal, isso vai ser fácil? Não vai ser fácil, nada é fácil. Não é? Nem todo mundo, a população não domina todos os assuntos, ela não entende de tudo. Eu, como candidata, também não domino tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar isso ao cidadão. A gente tem que conversar com a população e falar, olha, o que está acontecendo hoje é isso. Nós temos mais de 130 estatais, a gente tem uma empresa brasileira de comunicação. Tem necessidade do Brasil ter uma empresa brasileira de comunicação? A meu ver, não tem. Mas a Petrobras... Vamos rever. Então, não é que o partido vai entrar e ele já vai propor privatizar tudo. Não é assim. Não funciona dessa forma. Mas, obviamente, tudo tem que ser conversado com a população. Tudo tem que ser levado à população para que eles entendam. Porque o Partido Novo, até mesmo por ser novo, a gente já tem consciência que nós vamos encontrar barreiras e muita dificuldade dentro do Congresso Nacional para aprovar. E a gente vai ter que contar com o apoio de quem? Com o apoio da população. E a gente só vai contar com o apoio da população se nós formos claros e transparentes e mostrar para a população, olha, nós temos esse modelo é bom por isso, por isso, por isso. Vocês concordam? Aí a coisa flui, aí vai. Já que estamos falando da questão das privatizações, com relação à privatização do ensino superior, o que tu pensa sobre isso? Eu concordo. A gente vê modelos no exterior, por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Portugal é um país socialista, não é? Lá você paga pela universidade de Coimbra, Universidade do Porto, são universidades públicas, mas quem tem condições de pagar, paga. É feita uma análise pela renda familiar, quem pode pagar mais, paga o valor máximo, se não me engano, na Universidade de Coimbra são 2.000 euros, e quem pode pagar menos, paga menos, e quem não pode, não paga nada. É um modelo que está dando muito certo, sempre deu, são universidades de ponta de referência. Nos Estados Unidos já tem um outro modelo onde todo mundo paga, né? Já não tem
esse modelo de paga quem pode, quem não pode não paga, mas eu acredito que aqui no Brasil, quem poderia pagar, eu acho que tem que pagar sim. A gente vê hoje que a universidade pública em Brasília, São Paulo, USP, tem muitas pessoas que teriam condições de pagar e não pagam, né? Então eu acho que é um bom modelo, é uma boa proposta. E nessa perspectiva, pegando aqui então o gancho, né, da educação, e o que pensar nessa linha a respeito da educação básica? O ensino fundamental é o primordial, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o sistema de cotas, aí a gente se pergunta, mas a gente tem que dar oportunidade para quem não teve. Eu percebo que no Brasil a gente sempre tenta tapar o sol com a peneira. O que significa? A gente não atinge o problema. A gente tenta solucionar as consequências. E até quando a gente vamos ficar solucionando as consequências? O resto da vida, não. A gente tem que atacar na base, no ensino fundamental. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente precisa de professores com mais qualificação, a gente precisa de mais escolas. É uma série de medidas que precisam ser tomadas para fortalecer o ensino fundamental, para que a gente não venha a ter sistema de cotas no futuro, para que todos tenham a mesma oportunidade. Certo. E nesse sentido, o ensino fundamental continuaria sendo garantido pelo governo ou também teria essa passagem para o setor privado, esse incentivo também para o setor privado? Então, o Partido Novo ele tem uma proposta que já foi até dita pelo nosso candidato à presidência, que seria oportunizar aqueles que não têm condições de uma escola privada de se fazer isso através de vouchers, que seria uma proposta, digamos assim, temporária, né? Antes de fortalecer o ensino fundamental, porque isso é um projeto que demora um pouco, nós forneceríamos esse sistema de vouchers, como foi, por exemplo, o Bolsa Família, dando condições que o ensino fundamental, as crianças do ensino fundamental, também tivessem condições de estudar em escolas particulares e tivessem uma boa formação, mas nós manteremos o ensino fundamental através do Estado. E com relação à educação infantil e às creches? A mesma coisa, até isso está inserido dentro da nossa Constituição Federal, né? O Estado ele tem que fornecer creches, o ensino fundamental, isso manteria da mesma forma. Apenas reforçar a questão da qualidade, né? Que sem qualidade não se resolve nada. A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está organizando a sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. E nessa edição, recebemos a candidata pelo Partido Novo, Andréia Adorno. Candidata, o Partido Novo, de todos que a gente já entrevistou até aqui, pelo que a gente acompanha também no cenário estadual e nacional, todo mundo tem um discurso muito bem alinhadinho, né? E muita gente fala assim, o partido, a partir do momento que a gente entra, que a gente consegue conquistar a cadeira, nós somos obrigados a votar de acordo com o que o partido determina, né, das posições iniciais do partido. Mas eu pergunto, se acontecer, a senhora como deputada federal a partir de 2019, se chegar alguma coisa que vá ao contrário das ideologias do partido e a senhora ter que votar contra isso, como é que vai ser? Vai votar pelas suas convicções ou pelo que o partido determina? Então, nós temos temas que são fechados dentro do partido, redução de impostos, liberdade econômica, empreendedorismo, isso são questões que são fechadas dentro do partido. Agora, tem outras questões que não são fechadas, que o partido já nos libera de acordo com as nossas convicções, que são questões religiosas, aborto, questão da homoafetividade. Então, isso nós temos o nosso livre-arbítrio para poder votar contra ou a favor, de acordo com aquilo que nós entendemos. Eu acredito que isso que você me perguntou não vai acontecer. Por quê? Porque quando você já entra para o Partido Novo, você faz um processo seletivo. Você passa por provas,
você faz uma série de estudos, você é sabatinado. Então, se você não tem esse alinhamento ideológico, automaticamente você nem passa no processo seletivo. Então, em uma situação como essa, eu acho difícil acontecer. Mas caso aconteça, eu assinei um termo de compromisso dentro do partido do qual eu devo assumir. E eu sou uma pessoa muito legalista. Se eu assinei aquilo, eu tenho que cumprir. É um contrato. Eu tenho que assinar de acordo com o partido. Até porque os eleitores do Partido Novo, as pessoas que votaram em mim, são pessoas que têm o mesmo perfil ideológico. Então eu não posso trair quem votou em mim, tampouco o partido. Com relação às políticas de gênero, então, falou sobre aborto, temas polêmicos. Como tu te posicionas com relação aos gêneros? Sendo uma mulher que fala de questões ruralistas, né, um ambiente em que a mulher vem ganhando espaço na política, então gostaria de saber a tua posição com relação aos gêneros. Eu acho que criaram uma discussão muito inócua em relação a isso. Eu acho que a questão do feminismo, eu respeito quem defende, mas eu acho que não é através desses movimentos que a mulher vai se firmar dentro do mercado de trabalho ou dentro do setor produtivo. Eu vejo mulheres assim que despontam e que são mulheres de muita fibra e não precisaram se inserir dentro desse contexto, dessa polêmica toda, né? De a mulher, isso, feminismo, enfim. Eu acho que a inteligência, a postura, o comprometimento com o trabalho, eu acho que isso é que faz a mulher se sobressalar, independente dela estar dentro desses grupos, dessas questões ideológicas de feminismo e machismo, enfim, penso dessa forma. Bom, candidata, eu queria saber também como que a senhora vai trabalhar dentro de uma questão, porque geralmente dois pontos base do deputado federal é legislar, é criar leis, discutir, fazer emendas dentro de leis que já existem e também a fiscalização em cima do executivo, né? A senhora sendo deputada federal a partir de 2019, vai pender mais para qual lado? Vai ser mais uma legisladora ou uma fiscalizadora do executivo? As duas coisas, porque se tem algo que eu gosto é brigar pelos direitos das pessoas. Eu até uma vez fiz um post que está no meu perfil falando sobre o artigo 50 da Constituição Federal, que é justamente o instrumento que o deputado federal e o senador têm para fazer essa fiscalização, que é o requerimento de informação. Né? Quando a gente verifica que algum chefe do Poder Executivo ou então algum superintendente de algum órgão está emanando algum ato que a gente entenda que tem algum desvio de finalidade, alguma imoralidade administrativa, cabe ao deputado encaminhar esse requerimento de informação perguntando a ele o porquê daquilo. E infelizmente poucos legisladores usam, eu conheço alguns que usam e usam muito bem. E foi uma ferramenta que quando eu tive a oportunidade de estar um pouco lá dentro da Câmara Federal, que eu morei muito tempo em Brasília, então eu convivia com aquilo, eu vi que tinha alguns legisladores que usavam muito desse requerimento de informação e é um instrumento muito eficaz de controle dos atos administrativos. E é algo que eu gosto de fazer muito. Fiscalizar, eu acho que é uma das funções primordiais, não é só legislar. Candidata, antes de encerrarmos então, a senhora poderia se dirigir às pessoas que estão nos assistindo e dizer a elas por que a senhora merece ser a deputada deles. Olha, muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram, Débora, Gabriela, Cleverson. E a mensagem que eu tenho a dizer é que eu, mais do que ninguém, já tive vontade de pegar a porta do aeroporto como porta de saída do Brasil. Eu voltei atrás dessa minha decisão e hoje eu quero muito que o aeroporto não seja a porta de saída, que ele seja a porta de entrada para os brasileiros que foram embora com falta de esperança no nosso país e que os nossos jovens queiram ficar aqui e os que foram também voltem. Ok, muito obrigada, candidata. Obrigada. Agradecemos também a presença da professora Débora Lucas e professor Clemerson Mendes e até a próxima edição.